Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola, confirmando 6:19. Essa pergunta aí, o torcedor ele queria saber a resposta o mais rápido possível, mas até agora não tem essa resposta. Se ele vai ficar, se ele vai sair. É uma novela que já vem desde o final da temporada 2020, que terminou pro Cruzeiro em janeiro. E aí ficou-se de ter uma conversa, uma reunião, mas isso ainda não aconteceu. A gente já falou algumas vezes aqui na Itatiaia e ainda nenhum fato novo. Eu hoje mantive contato mais uma vez com o empresário do Manuel, o Neco Cirne, que segue aguardando um contato da diretoria para chamar o Neco. Claro que está esse momento de pandemia, ou se faz uma reunião virtual, online, para colocar tudo no papel, mas o certo é que o futuro do Manuel segue indefinido. Ele tem contrato com o Cruzeiro até o final de junho e é impressionante. Eu já comentei isso aqui uma vez na Itatiaia. O que o Cruzeiro posta, hoje mesmo a gente postou lá nas redes sociais, Manuel de volta aos treinos, recuperado das dores no joelho. Aí vem a pergunta logo em seguida, o Manuel renovou? O Manuel vai ficar? Como que tá a situação? Então, é uma pergunta que o torcedor queria a resposta, mas por enquanto o Manuel segue à disposição, hoje voltando a treinar normalmente, recuperado destas dores no joelho. Essas dores tiraram o Manuel de 3 compromissos, contra o São Raimundo, contra o Atlético e contra o América. E aí é que o torcedor do Cruzeiro viu que o Manuel é muito importante, não só pela liderança, mas também tecnicamente. É um jogador que se transformou desde aquele retorno do Trabzonspor da Turquia, e agora vamos ver o que será definido. O tempo vai passando, já vai entrar o mês de abril, tem abril, maio e junho, 3 meses ainda de contrato. O Manuel, pelo menos com o Cruzeiro, é um zagueiro muito importante. Juntamente com o Manuel, voltou a treinar hoje o Matheus Neres, que está recuperado de lesão muscular, sofreu a lesão contra a equipe da Caldense e também perdeu alguns jogos. Começou até como titular diante do Uberlândia e contra a Caldense, mas nas últimas 4 partidas ficou fora por causa desta lesão muscular. O Cruzeiro tem pra zaga, e aí o Léo Figueiredo pode falar, o Ramon, que terminou a temporada como titular e é titular nesse time do Cruzeiro, o Manuel, ele voltando agora, o Eduardo Brock, que entrou na vaga do Manuel, domingo até deu uma pichotada, o Eduardo Brock teve que fazer o pênalti, o Léo Passos errou. Os 3 mais experientes, aí tem os garotos, tem o Paulo, tem o Guilherme Matos e tem também o Everton. O Léo segue se recuperando, acho que ainda nos Estados Unidos, da lesão no joelho, um edema que ele teve, que tirou de combate desde setembro do ano passado. Se o Manuel sair, o que tem aí vai dar conta do recado, ou os jogos vão mostrando, Léo Figueiredo, que o Manuel é cada vez mais importante para este elenco do Cruzeiro. Boa noite, Léo. Boa noite, Samuel. Eu acho que o que o Cruzeiro tem hoje, ele conseguiria sim começar a Série B. E digo começar porque acho que a Série B vai ter muitas mutações, por ter tantos times grandes, campeões brasileiros, muita camisa pesada, e quando a coisa aperta, aí contrata de cá, de lá, acho que os times ainda vão se mexer, tanto Cruzeiro, Vasco, Botafogo, por aí vai. Mas a realidade de hoje é que Cruzeiro tem sim 3 zagueiros e mais os que estão subindo. O Eduardo Brock, que, como você disse bem, deu uma pichotada lá no Léo Passos, mas eu acho até que fez um jogo razoável contra o América. Vi qualidade no Brock, para fazer parte do elenco do Cruzeiro. Dá para ver que é um cara que trabalha bem na perna esquerda, que muitas vezes fez bons lançamentos, mas não dá para comparar com o Manuel. Assim como o Ramon também, que encontrou seu espaço no Cruzeiro, que formou uma ótima dupla com o Manuel, porque ele é mais rápido, né? E tem uma boa bola aérea, ele casou bem com o Manuel.
O Manuel não é só tecnicamente importante, como você ressaltou bem, Samuca. A liderança, a figura do Manuel ali atrás, parece que dá mais confiança, inclusive para o meio-campo do Cruzeiro. Além de tecnicamente, o Manuel, que não é brilhante com a bola nos pés, mas que para um zagueiro e no Cruzeiro neste momento é determinante, tem uma saída de jogo privilegiada. O Manuel consegue alguns passes mais verticais, né, ali no meio do meio-campo para achar alguém lá na frente. Tem uma tranquilidade com a bola no pé que vem com a experiência e com a própria qualidade técnica que ele tem. Gostei muito do termo que você usou, Samuca, que ele se reinventou dessa volta do Trabzonspor, porque quando deixou o Cruzeiro queria empurrar o Manuel para qualquer lugar, pagava parte do salário para ele jogar no Corinthians, mas esse retorno dele foi muito bom. Ele assumiu um papel de zagueiro titular, de capitão do time e de jogador referência. Por isso, o Manuel vale mais realmente. Então, por isso, vale ao Cruzeiro tentar de todas as maneiras chegar a um acordo para pagar o Manuel um salário que o Manuel fique. O Manuel vai ter que abrir mão também, mas o Manuel também não é bobo. Ele tá vendo que é bom para ele ficar no Cruzeiro neste momento também. Ele nunca teve tanto cartaz, Samuel. Quando é que você postou uma coisa na internet, a torcida do Cruzeiro ficava, o Manuel tem que ficar o Manuel. Ele tem que surfar essa onda também. Né? Exatamente. O momento é bom para ele também. Então cabe a ele, ao empresário dele e à direção do Cruzeiro, olha, dá para ser um ganha-ganha aqui. Vamos chegar num ponto que a gente consegue te pagar, porque senão, Samuca, pode falar, não, a gente paga tanto e fica atrasando aí, e daqui 2 anos vai pra justiça e atrapalha tudo. Chega num acordo, porque hoje ele é muito importante. Exatamente. O Manuel, todo mundo sabe que tem um salário considerável e que vale ainda neste contrato até junho, mas também Léo Figueiredo, Emanuel Carneiro e amigos da turma do bate-bola, com o mercado do jeito que tá e todo mundo segurando, pandemia que continua, os clubes sofrendo, não vai ter clube no Brasil também para pagar um salário altíssimo para o Manuel. Então dá para se colocar no papel e chegar num denominador legal de um salário bacana para prorrogar aí para 2 anos e meio. Manuel é de 90, se não me engano, 31 anos, então tá bem ainda para aguentar uma sequência. Então vamos aguardar esta situação. Hoje teve treino na Toca, como eu disse, a reapresentação, e a programação foi definida pelo técnico Felipe Conceição. Amanhã 2 períodos, quinta-feira o trabalho será à tarde, sexta-feira 2 períodos e sábado pela manhã. Talvez no domingo tenha uma folga e aí o Cruzeiro volta para treinar segunda, terça e quarta. Na quinta tem o jogo contra a equipe do Tombense. Dos jogadores à disposição do técnico Felipe Conceição, com a saída do Manuel e do Neres do departamento médico, estavam na preparação física, não tem nenhum outro jogador se recuperando. Os casos aí de Henrique e Léo já são de mais tempo, e o único que não treinou hoje e não vai treinar ao longo da semana e nem no início da próxima é o Marcelo Moreno mesmo, que está com a seleção da Bolívia e tem chegada prevista ou para dia 30 ou para dia 31, na véspera do jogo contra o Tombense. O Marcelo Moreno vai perder todos os treinos nesta mini pré-temporada do Felipe Conceição. Dificilmente deve atuar contra o Tombense, pelo menos não vai treinar. Se ele não treinar, dificilmente vai jogar, a não ser que o Felipe Conceição tenha um outro plano pro Manuel quando ele voltar. Pra gente fechar, Emanuel, o Cruzeiro hoje anunciou uma contratação pro time sub-20. Esse jogador já estava há alguns dias aqui em Belo Horizonte. Vitor Leque, atacante, vem do Atlético Goianiense, até chegou a jogar na Série A do Campeonato Brasileiro, marcou 2 gols na Série A. A princípio vem pro time sub-20 e a equipe do Paulo Castro, do técnico. Vitor Leque é atacante, pode atuar pelas beiradas, pode atuar centralizado, fica emprestado ao Cruzeiro até o final de 2021 e o Cruzeiro tem a opção de comprar parte dos direitos desse jogador, caso ele dê certo aí no sub-20. Também pode treinar alguns dias no profissional. Muitos atletas vêm fazendo isso. Hoje, no profissional, treinou, por exemplo, o lateral esquerdo Kaique, que é do time sub-20, um bom jogador, recentemente esteve na seleção brasileira sub-20. O Ramon Rocha, lateral direito, que veio do Palmeiras para o time sub-20, também passou alguns dias
treinando no profissional, o Felipe Conceição gosta disso, vai observando esta garotada para ver se dá para tirar ali alguma peça para reforçar a equipe. Até sobre reforços, o Cruzeiro segue monitorando o mercado de jogadores que não estão sendo aproveitados, principalmente entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, e destaques de campeonatos estaduais, para ver também se a diretoria consegue alguma coisa. Uma coisa é certa: o Cruzeiro vai buscar reforços pensando na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, por mais que ainda tenha jogos importantes.